Se você já assistiu a essa parte do vídeo, basta ir aos comentários e clicar na próxima parte que ainda não assistiu. Espero que aproveite o vídeo. Masashika é um otaku feio e perdedor, até que a garota mais popular da escola se apaixona por ele. Mas ela não é uma garota popular qualquer, ela é tão popular que todos os alunos param para olhar para ela e praticamente adoram o chão que ela pisa. Certa manhã, Timothée Chalamet em versão de R$2 do Walmart se aproxima dela, achando que seu corte de cabelo barato é o suficiente para conquistá-la. Mas Alia o rejeita imediatamente. O idiota tenta salvar a pose mudando a tática e pedindo o número dela. No entanto, Alia destrói o pouco de autoestima que ele ainda tinha, dizendo que não tem o menor interesse nele, deixando-o sem palavras. O resto da escola perde qualquer esperança de conquistá-la, já que ela simplesmente humilhou o garoto mais desejado da escola. Mais tarde, Alia chega na sala de aula e encontra Masashika dormindo. Ela o chuta para acordá-lo e pergunta se ele ficou acordado a noite inteira assistindo anime de novo. Ele confessa que sim, mas explica que tinha algo importante para fazer depois. Alia acha que ele passou a noite em alguma discussão inútil no Twitter, mas, na verdade, o virgão perdedor passou a noite assistindo recaps de anime. Alia o chama de louco, mas Masashika insiste que, se for pela cultura, ele se deixa internar de boa. Ela o observa bocejando tão largo que daria para encaixar uma berinjela e, em seguida, diz algo em russo. Ele pergunta o que significa, e ela responde que quer dizer que ele está patético. A primeira aula do dia é química, algo que os dois claramente têm de sobra. Quando Masashika percebe que esqueceu o livro, ele vai para a mesa de Alia para compartilhar o dela. Enquanto o professor continua falando, Masashika luta para se manter acordado, mas acaba cochilando. Alia o cutuca com a caneta, forçando-o a levantar a mão. O professor pergunta a resposta de uma questão, e Masashika, desesperado, olha para Alia em busca de ajuda. Ela aponta para algo no livro, e ele responde confiante. Mas a resposta está completamente errada. O professor, então, pede para Alia corrigir, e ela imediatamente dá a resposta certa. Masashika não acredita na traição e pergunta por que ela o jogou debaixo do ônibus. Alia alega que só estava apontando o número da questão, mas Masashika sabe que ela está mentindo, especialmente com aquele sorriso diabólico no rosto. De repente, ela repete aquela palavra em russo, o que deixa Masashika confuso. Ele pergunta o que significa, e ela o chama de idiota. Mas Masashika tem um segredo, ele consegue entender russo. Desde o início, ele sabia que ela o estava chamando de fofinho. Isso bagunça completamente a cabeça dele, enquanto tenta entender o que ela realmente quer dizer. Mas Alia continua fingindo que não sabe de nada. Masashika aprendeu russo brincando com uma garota russa quando era criança, mas agora, Masashika nunca imaginou que acabaria sendo conquistado por uma russa poderosa que não sabe que ele entende tudo o que ela diz. Se ele admitisse, Alia provavelmente morreria de vergonha, e ele não tem dinheiro para bancar um funeral. Mais tarde, Alia pega Masashika mexendo no celular e lembra que é proibido usar durante a aula, a menos que seja uma emergência. Mas ele a ignora. Frustrada, Alia toma o celular para ver o que o degenerado imundo está fazendo. Quando vê a imagem de uma deusa da lua com cabelos prateados na tela, devolve o celular irritada. Então, ela muda para o russo e comenta que seu cabelo também é prateado, chamando-o de traidor. Masashika entende o que ela diz e começa a entrar em pane, mas, quando pergunta o que aquilo significa, ela o chama de viciado em jogos. Ele, sendo um cabeça de vento, muda de assunto imediatamente e começa a explicar que não é um viciado de verdade, já que nem tem um canal na Twitch. Alia apenas desvia o olhar, percebendo que não há esperança para ele. Na hora do almoço, Masashika está com seus amigos quando o conselho estudantil entra no refeitório. Alia, a tesoureira, Yuki, a porta-voz, e Maria, a secretária, que também é irmã de Alia. Os meninos concordam que as irmãs Cujo são incrivelmente lindas, mas notam que Maria rejeita todo mundo que a chama para sair, dizendo que já está interessada em alguém. Alia aproveita a deixa para tirar sarro, dizendo que Takashi não tem chance com Maria, já que a cabeça dele parece uma maçaneta. Takashi, indignado, retruca, dizendo que ele só fala isso porque é amigo de Alia. Enquanto isso, as meninas olham ao redor procurando um lugar para sentar. Quando Yuki vê a expressão desinteressada de Masashika, pergunta se podem se sentar com eles. Os meninos concordam, e as garotas se juntam à mesa. Yuki repara que Masashika está com RAM, memória de jogos, assim como ela.
Mas, quando percebe que a comida está horrível, brinca dizendo que deveriam melhorar o cardápio com as decisões do conselho estudantil. Mas a Chika alerta para não misturar preferências pessoais com assuntos administrativos, mas Yuki responde, de forma carinhosa, que está apenas brincando. Nesse momento, Alia olha para Yuki como se ela fosse um incômodo e pergunta se eles são amigos. Yuki explica que ela e Masashika se conhecem desde a infância, porque frequentaram a mesma pré-escola. Quando Masashika pergunta se Alia e Yuki também são amigas, Yuki responde que gostaria de ser, mas Alia avisa que ser amiga dela não é exatamente divertido. Nesse ponto, os meninos decidem levar o almoço para outro lugar, e Takashi comenta que as meninas são brilhantes demais para os olhos de um virgem como eles. Assim que a carga morta vai embora, Yuki se aproxima de Masashika e pergunta se ele já considerou a ideia de entrar para o conselho estudantil. Masashika responde que prefere assistir aquele filme de 2010 do Airbender, que ninguém gosta de mencionar. Yuki comenta que Masashika costumava ser seu vice-presidente no conselho estudantil do ensino fundamental e que ele é muito capaz. Alia, então, muda para o russo e diz que não precisava ouvir isso dela. Mais tarde, Yuki se despede, e Alia comenta que está surpresa que alguma garota queira ser amiga dele. Masashika aponta que ela mesma é sua amiga, o que deixa Alia surpresa. Ela concorda de forma inesperada e sai andando, deixando Masashika confuso. Mais tarde, ele sonha com os bons tempos em que brincava com uma garota russa loira. Quando acorda, lembra como foi tão dedicado a ponto de estudar russo só para conversar com ela, embora não consiga se lembrar do nome dela. Na manhã seguinte, Masashika chega cedo na sala de aula e arruma tudo antes que os outros cheguem. Alia é a primeira a aparecer e comenta que o inferno deve ter congelado, já que ele acordou cedo. Masashika repara a sujeira nas meias dela e pergunta se ela pisou numa poça. Alia se senta e explica que foi respingada de lama por um caminhão que passou. De repente, ela muda de assunto e pergunta se ele vai entrar para o conselho estudantil. Masashika insiste que prefere engolir pregos. Alia tenta perguntar outra coisa, mas fica envergonhada e manda ele esquecer. Ela então começa a tirar as meias, o que deixa Masashika completamente desconcertado. Quando Alia percebe o quanto ele está envergonhado, tem uma ideia cultural e pede para Masashika pegar um par de meias sobressalentes no armário dela. Relutante, ele aceita, mas, quando ela pede para ele colocar a meia nela, ele tenta recusar. Porém, Alia diz que seria um pequeno agrado para ele por tê-la ajudado. Em russo, ela comenta que seria um agrado para ela também. Nesse ponto, Masashika começa a se perguntar se ela está apenas usando-o para aliviar o estresse. Quando ele pergunta o que ela disse, Alia responde que o chamou de covarde. Determinando provar o contrário, Masashika pega o pé dela e decide fazer o que ela pediu. Alia começa a ficar nervosa, dizendo que não estava preparada, mas Masashika pede para ela parar de se mexer para que ele possa terminar. No entanto, ele acidentalmente toca em um local proibido, fazendo com que Alia o chute no rosto. O golpe o derruba, mas ele acha que valeu a pena. Mais tarde, Alia dá o gelo nele. Masashika, tentando se desculpar, se aproxima, mas ela o chama de tarado por pés em russo. Apesar disso, Alia diz que não está brava e pede desculpas por ter chutado ele. Quando tenta verificar se ele está bem, Masashika desconversa e agradece por ter recebido um vislumbre da terra prometida. Completamente envergonhada, Alia o acerta de novo e sai correndo. Masashika, determinado, a persegue enquanto os dois correm pela escola. Depois de um tempo, mas 10 minutos depois, ela finalmente cede. Masashika se desculpa por ter ido longe demais e oferece a bebida favorita dela como um gesto de paz. Alia fica emocionada por ele ter notado e muda para o russo, perguntando se ele quer um gole. Masashika congela ao perceber que ela está insinuando um beijo indireto, mas ele se acovarda e finge não entender o que isso significa, como de costume. Alia, então, muda a tradução e ri para si mesma, pensando que ele não entende uma palavra do que ela está dizendo. Parte 2. E quando os dois começam a brincar, Alia aparece e lamenta ser a terceira roda. Como as garotas aparentemente precisam de ajuda para organizar o depósito, então Masashika começa trazendo alguns jogos de tabuleiro, o que leva Yuki a se gabar de sua última vitória. Alia diz ao casal exagerado para voltar ao trabalho e, em seguida, muda para o russo, desejando também receber alguma atenção. Masashika se arrepia no lugar enquanto Alia continua pedindo para ele ir até ela, enquanto Yuki acha
Depois disso, eles vão para a sala do conselho estudantil, onde o presidente se apresenta como Kenzaki, dizendo que já ouviu muito sobre Masashika. Este último olha como um projeto de maquete inacabado e pensa que não é à toa que ele é o presidente. No entanto, quando Masashika tenta sair, Kenzaki insiste em pagar um jantar para mostrar sua gratidão. Masashika tenta recusar, mas Yuki diz que ele deveria aceitar, já que só vai. Kenzaki se pergunta como Yuki poderia saber o que Masashika encontra em casa, mas ela simplesmente responde que eles se conhecem há muito tempo. Kenzaki então convida as garotas para jantar com elas, e elas aceitam. No jantar, Kenzaki elogia o grupo por encerrar a tarefa tão rápido, então Yuki começa a enaltecer Masashika como motivo disso. Kenzaki pergunta se ele gostaria de se juntar ao conselho estudantil, mas Masashika recusa novamente, dizendo que prefere. Kenzaki tenta convencê-lo, dizendo que isso melhoraria muito sua recomendação, mas Masashika só se importa com recomendar um mangá. Mais tarde, Yuki continua insistindo, então Masashika pergunta por que ela precisa dele, já que é uma candidatura garantida para ganhar. Kenzaki revela que isso não é verdade, especialmente porque a Lia também está concorrendo. Isso surpreende Ma. Depois do jantar, Kenzaki sugere que Masashika leve a Lia para casa enquanto ele cuida de Yuki, então eles se separam. A Lia parece particularmente fria com Masashika e, ao chegar no seu ponto, ela vai embora sem seu habitual canto em russo. Masashika chega em casa e percebe imediatamente que não está sozinho. Yuki está casualmente relaxando no sofá, e ele pergunta o que ela está fazendo lá, mas ela. Quando Yuki tenta fingir ser amiga de infância na escola, Masashika a chama, mas ela insiste que seus irmãos não contradizem isso. Eles então voltam sua atenção para o mangá culto que ela está lendo. Na manhã seguinte, Masashika acorda e encontra Yuki em cima dele, mas ele diz que não está interessado em ir Targaryen com ela. Mais tarde, eles vão fazer compras juntos, e Yuki experimenta algumas roupas enquanto eles fazem compras, Masashika pergunta a Yuki se ela também notou algo prateado no canto do olho. Yuki diz que está muito à frente dele e já viu o espião há um tempo. Masashika pensa em como lidar com a situação delicadamente, mas Yuki simplesmente vai direto até a Lia. A Lia tenta fingir que os viu apenas alguns momentos antes, mas ninguém acredita. Yuki convida para almoçar com eles, mas Masashika. Yuki explica que é um restaurante de comida apimentada e diz para a Lia não ir se não aguentar. Masashika tenta ser honesto e avisa que é como comer a bomba do programa Hot Ones. A Lia em si. De repente, as especiarias a atingem como um caminhão, mas ela insiste que está bem, mesmo chorando e pedindo ajuda em russo. Cada vez que Masashika tenta ajudar, ela se recusa. Então, Yuki, que não é melhor que o diabo, oferece algo para tornar a comida ainda mais picante. Masashika percebe que Yuki está fazendo isso de propósito e tenta salvar a Lia, mas ela, teimosamente, adiciona mais tempero. Depois de uma mordida, a Lia gritou Bloody Mary e eles acabaram do lado de fora. Masashika comenta que Yuki foi comprar algo, e agora só resta ele e a Lia. Ele pergunta se ela quer um sorvete para esfriar a boca. A Lia finalmente começa a se rir quando Masashika perguntou a Lia por que ela quer ser presidente do conselho estudantil, ela respondeu que não precisa de um motivo para almejar algo maior. Então, Masashika pergunta se ela tem um vice-candidato, e a Lia diz que não precisa de um e que você provavelmente escolheria um estranho qualquer apenas por causa das regras. No entanto, ao mudar para o russo, ela deseja isso. Masashika comenta que isso poderia sugerir um próximo relacionamento entre eles, mas percebe que a Lia não tem muitos amigos por causa de sua atitude de senhorita perfeita. Com pena da tsundere prateada aspirante, ele aceita. No caminho para a loja, a Lia se pergunta por que Masashika está sendo tão gentil com ela e, irritada, imagina que seja porque ele acha que ela vai perder a presidência. Chegando ao provador, a Lia decide impressioná-lo com seu senso de moda, mas, antes de começar a se trocar, percebe que os otakus têm imaginação ativa. Então, ela pede que Masashika se afaste para não ouvir nenhum barulho. Aliviada, ela começa a experimentar um visual fofo para mostrar a ele. De repente, ela se perguntou o que faria se ele não reagisse. Quando ela abre a cortina, Masashika diz que ela é linda e realmente se esforça no elogio, diferente de quando um namorado só diz que sua namorada não é gorda. A Lia fecha a cortina e quase tem um ataque cardíaco, enquanto Masashika, simultaneamente, morre de vergonha por dentro.
Alia se pergunta se ele está acostumado a dar elogios por causa de Yuki, aquela insolente de cara cínica, e decide experimentar um visual mais masculino. Mais uma vez, Masashika faz corar ao dizer que ela está incrível. Então, Alia começa a provar roupa atrás de roupa, apenas para arrancar mais elogios de Masashika, que provavelmente está sofrendo internamente. Dessa vez, ela decidiu usar algo mais ousado, talvez para provocá-lo com um pouco de pele. Contudo, ao abrir a cortina, ela encontra Yuki olhando-a com uma expressão neutra. Alia muda para o russo e deseja poder desaparecer, enquanto Masashika traduz para Yuki, que a chama de bebizona. Mais tarde, no trem, Alia imagina quem venceria entre dois personagens fictícios, Madoka e Sefama, mas sai de seus devaneios quando Masashika e Yuki começaram a se despedir. Ao ver os dois descerem na mesma estação, ela entra em pânico ao lembrar da saia curta que estava usando, mas algo mais importante vem à sua mente. Ela se pergunta por que ambos desceram no mesmo lugar. Parte 3. Ela volta para casa, onde sua irmã Maria a recebe. Maria percebe que Alia está com um semblante meio emo pela primeira vez e pergunta o que aconteceu. Alia conta sobre Masashika e sua amiga de infância, deixando Maria feliz por finalmente um garoto ter conseguido superar a coração de Vibranium de Alia. Alia tenta disfarçar, mas Maria a questiona diretamente se ela gosta de Masashika. Alia desvia e insiste que são apenas amigos, mas Maria pergunta como isso é possível, já que ele é um P. Alia explica que tudo começou há 6 anos, na Rússia, quando sua turma foi dividida em grupos para um projeto escolar, no qual o grupo vencedor ganhou um prêmio. Alia ficou animada para contribuir e foi até a cidade para entrevistar seu objeto de estudo. No entanto, ao voltar para a escola, observe que ninguém mais parecia se importar. Ela tentou motivar o grupo para ganhar, mas os futuros antecipados de sofá não colaboraram. Quando viram que Alia havia escrito uma dissertação inteira para o trabalho, reclamaram que ela estava exagerando. No final, uma briga estourou e Alia foi deixada sozinha parar. No momento decisivo, outro grupo ganhou o prêmio, e Alia ficou arrasada com a derrota. No caminho para casa, culpou a si mesma por esperar que alguém estivesse tão empenhado quanto ela. Foi então que decidiu começar sua fase feminista revolucionária. Anos depois, transferiu-se para uma prestigiada escola japonesa, onde conheceu os perdedores preguiçosos que dormiam ao lado dela. Eles trocaram apresentações, mas, de aula em aula, Alia viram que Masashika era o típico preguiçoso que se cansava só de respirar. Ela não ficou surpresa, já que já tinha visto esse. Quando chegaram ao festival escolar, os alunos tinham tarefas diferentes para realizar, mas Alia assumiu sozinha suas responsabilidades. Algumas garotas queriam convencê-la a relaxar, já que era apenas um festival escolar, mas Alia estava determinada a dar o seu melhor. Mesmo sendo machucado várias vezes, insistiu em continuar. Foi então que Masashika apareceu de repente, sabendo que Alia estava se esforçando até a exaustão. Ele aconselhou-a a ir para casa, garantindo que todos ajudariam no dia seguinte, mas ela insistiu em ficar. Então, ele respondeu uma autorização do clube de artesanato para permanecer na escola e ajudá-los, o que chocou Alia, que ficou se perguntando como ele havia conseguido. Masashika explicou seus métodos e disse que não fazia sentido fazer tudo sozinho. Isso deixou Alia irritada, pois ela não entendeu o que havia de errado. Levando o festival a sério, Alia fez um daqueles discursos de revirar os olhos sobre não comprometer a qualidade e insistiu que não havia problema em trabalhar tão duro, já que ninguém mais parecia se importar tanto quanto ela. Masashika lembrou que o objetivo das atrações do festival era trabalhar em equipe, ressaltando que ela usava um pouco de chantagem emocional para motivar os outros a se esforçarem também. No entanto, ao perceber que estava prestes a receber mais um sermão, ele se desculpou e conheceu todo o esforço de Alia. Finalmente, ela conseguiu ir para casa, mas continuou intrigada com As. No dia seguinte, para a surpresa de Alia, os garotos realmente se esforçaram. Não apenas completaram suas tarefas, como todos se divertiram durante o processo, inclusive ela. Quando o festival começou, tudo correu perfeitamente. No fim, Alia encontrou Masashika sentado sozinho na festa pós-evento e decidiu se juntar a ele. Ele disse que se ela não iria dançar porque tinha 2 pés esquerdos. Alia garantiu que seus pés eram capazes de coisas que ele só havia visto no modo anônimo, mas recus. Masashika zumbiu, chama isso de uma resposta típica de princesa do gelo. Foi a primeira vez que Alia escolheu o apelido, e ela parecia irritada com ele.
Explicou que o título de princesa fazia parecer uma filhinha de papai privilegiada, algo que ela detestava, já que sempre trabalhou duro para alcançar suas conquistas. Mas a Chica entendeu e prometeu não chamá-la assim novamente, o que surpreendeu Alia positivamente. Ela o agradeceu por ajudá-la a relaxar e aproveitar o festival com os outros, além de pedir desculpas por ter dado a Kel. Mas a Chica disse que estava tudo bem, mas Alia insistiu em retribuir de forma concreta e disse o que ele queria. Após pensar um pouco, mas a Chica perguntou se ela tinha um apelido de verdade. Quando ela disse que era apenas Alia, ele pediu permissão para chamá-la assim. Alia questionou o que ele ganharia com isso, e ele respondeu que teria o privilégio de se gabar de ser próximo da ídolo da aula, agradecendo. Nesse momento, o cheiro do desespero invadiu o ambiente quando os admiradores de Alia chegaram, implorando para dançar com ela. Os garotos começaram a discutir sobre quem teria a primeira dança, chegando até a invasão do espaço pessoal dela para tentar convencê-la. Sentindo-se sufocado por spray corporal de fãs desesperados, mas a Chica pegou a mão dela e declarou para os outros que o coração de Alia quase pulou para fora do peito ao olhar para Masashika, surpresa. Ele a desafiou a ver o quão rápido ela poderia aprender a dançar. A partir de então, Masashika voltou a ser o príncipe preguiçoso, o que levou Alia a lançar constantes comentários mordazes contra ele. No fundo, no entanto, ela já havia sido conquistada. No presente, Maria disponibiliza uma adorável história de amor deles, enquanto Alia insiste que não é nada disso, afirmando que são apenas amigos. Contudo, Maria admite bem o clichê de amigos que se tornam amantes, já que ela tem a mesma experiência com um amor trancado a 7 chaves. Alia admite que Masashika sabe se mostrar útil quando é necessário, enquanto Maria começa a falar com entusiasmo sobre o potencial do romance deles, o que faz Alia que, no dia seguinte, Masashika aparece no conselho estudantil para cobrir Yuki. Maria fica animada para conhecê-lo e se apresenta como irmã mais velha de Alia e secretária do conselho. Masashika pergunta se ela precisa de ajuda com algo, mas Maria o interrompeu, dizendo para não ser tão formal, já que ele é amigo de Alia. Ela segura as mãos dele e diz que é um prazer conhecê-lo, mas algo na interação par. Maria pergunta qual é o primeiro nome dele, e quando ele responde, ela parece considerar algo sério. Após hesitar, ela se desculpa pela pausa, dizendo que é um prazer conhecer o amigo de Alia. Em seguida, muda para o russo e diz a ele para ir embora. Mas a Chica, confuso, pergunta o que aquilo queria, e ela repete a frase corretamente em japonês, antes de se despedir do Prezi. Mais tarde, enquanto comprava materiais para o conselho, Maria se distraia com um bichinho de pelúcia fofo e sugere comprar um para cada membro. Mas a Chica brinca que, se fizerem isso, Kenzaki morrerá virgem, e eles decidem deixar a ideia de lado. Ainda assim, Maria insiste em comprar um para ela mesma. Enquanto caminham de volta, mas a Chica lamenta por Alia ter uma irmã tão caótica. Eles chegam ao próximo destino, e ele se oferece para segurar o bichinho de pelúcia. Maria então o nomeia em homenagem a Alia e comenta que eles jogaram. Ao entrar em uma loja de chá, Maria se ocupa conversando com o dono, enquanto Masashika fica de lado, refletindo que Yuki seria melhor para aquela tarefa, já que a mãe os ensinou a lidar com as situações assim. Ele relembra o momento em que seu pai anunciou o download, quando ele era criança. Na ocasião, Masashika escolheu ficar com o pai, enquanto Yuki decidiu ficar com a mãe. Maria o tira de seus devaneios, percebendo que ele parecia estar em dor. Ela o abraça e acaricia seu cabelo, algo que lhe parece chocantemente familiar e reconfortante. Parte 4. Momentos depois, Masashika e Maria voltaram para a sala do conselho estudantil. Kinaki alertou Maria para não esquecer seu assustador bichinho de pelúcia demoníaca. Eles entregaram os suprimentos que haviam comprado, e Kinaki deu uma olhada, agradecendo a Masashika por impedir Maria de transformar o escritório em algo saído de Five Nights at Freddy's. Em seguida, Kinaki disse a Masashika se ele consideraria entrar para o conselho estudantil, mas Masashika insistiu que preferia apenas assistir a algo doloroso, embora não se importasse em ajudar. Maria sugeriu que ele poderia entrar apenas no papel, o que fez Masashika questionar. Em troca, Kinaki disse que Masashika preferia beber água de esgoto a entrar no conselho, suspeitando que houvesse algo mais por trás disso. Kinaki lembrou que Masashika era o cara quando foi vice-presidente no ensino fundamental, mas Masashika respondeu. Kinaki então revelou que ele mesmo não era nada especial e que só se tornou presidente para conquistar uma garota que estava fora do seu alcance.
Isso surpreendeu Masashika, então Kinaki mostrou uma foto de si mesmo 2 anos atrás, quando estava muito acima do peso. Masashika comentou que parecia que ele tinha comido seu irmão gêmeo. Kinaki admitiu que era atento naquela época, mas tudo mudou quando ele se apaixonou por alguém nota 10, que nunca daria atenção. Nesse momento, Masashika descobriu que o nerd conseguiu conquistar Chisaki graças ao cargo de presidente. Kinaki mencionou que até Maria se juntou ao conselho porque Chisaki pediu, ao que Maria confessou, rindo, que era verdade. Ela explicou que o motivo de alguém entrar no conselho não importava. Kinaki lembrou a Masashika que ele e sua irmã Yuki formaram uma equipe ótima no ensino fundamental e que ele não tinha motivo para se envergonhar. Isso fez Masashika gravar os bons momentos com sua irmã. Vendo isso, Kinaki o tranquilizou, dizendo que seria válido se ele entrasse apenas para ajudar outra pessoa a se tornar presidente. Masashika prometeu pensar no assunto, enquanto Kinaki e Maria seguiram para outra. Enquanto isso, Masashika se perguntava se realmente queria ajudar alguém a se tornar presidente. Ele perguntou onde estava Alia, e Kinaki explicou que ela estava resolvendo uma disputa entre os tempos de baseball e futebol. Ambos forneceram permissão para usar o campo da escola para treinar para eventos importantes. O time de futebol havia sido classificado para os regionais, enquanto o time de seleção teria olheiros profissionais assistidos. Normalmente, Chisaki seria responsável por resolver esse tipo de situação, mas, desta vez, ela estava protegida e indisponível, então Alia foi enviada. Quando Alia tenta entrevistar, o time de futebol pergunta qual é a grande ideia dela. Alia sugere que o time de futebol use o parque à beira do rio para treinar, mas os jogadores tentaram empurrar essa ideia para o time de beisebol, que se recusa a ceder. No entanto, os capitães de ambos os tempos, assim como os membros da equipe, Alia começa a perceber que essa situação está trazendo à tona a promessa que fez a si mesma anos atrás, que agora parecia estar voltando para atormentá-la. Sendo sempre útil para todos, ninguém realmente dava ouvidos a ela. À beira das lágrimas, Alia começa a falar em russo pedindo ajuda. Nesse momento, Masashika aparece e anuncia que agora é responsável pelos assuntos gerais do conselho estudantil e está lá. Poucos segundos antes, Masashika havia se aproximado e ouvido os tempos brigando, enquanto Maria tentava, sem sucesso, acalmá-los. Ele sabia que a abordagem de Alia estava destinada ao fracasso, mas achou que seria uma boa experiência para ela. Ainda assim, ele estava fingindo que não viu nada até ouvir Alia pedindo ajuda em russo, algo que seus ouvidos atentos não podiam. Ambos os tempos consideraram Masashika de sua época no ensino fundamental, então ele propôs um compromisso. O tempo de base usaria o parque à beira do rio para treinar, já que tinha menos membros, e, em troca, o tempo de futebol enviaria alguns. Os garotos foram a protestar, e Alia tentou acalmá-los, mas Masashika simplesmente olhou para a equipe de gestão. De repente, um chefe da equipe de gestão se ofereceu para que seu grupo ajudasse. Isso fez com que os jogadores de base mudassem completamente de opinião e aceitassem a proposta. Com a disputa finalmente resolvida, Masashika encerrou o assunto, pedindo que os tempos enviassem obrigações formais no dia seguinte, enquanto Alia o encarava com um olhar de surpresa. Depois, eles voltaram para o escritório, e Masashika pediu desculpas por ter se intrometido e feito Alia. Alia deixou passar, mas disse porque ele fez aquela proposta como se notícias que um chefe da gestão do tempo de futebol se oferecesse para ajudar. Masashika ficou surpreso por ela ter notado, então Alia mencionou que ele ficou olhando para o chefe da gestão o tempo todo. Foi aí que Masashika explicou que o chefe da gestão é, na verdade. Claro que Alia não teria percebido. O capitão do tempo de base não disse uma palavra durante toda a discussão porque estava tentando ajudar sua namorada, mas também precisava manter suas prioridades em ordem. Masashika sabia que o gerente aproveitaria a proposta e que todos tivessem um final feliz. O time de base poderia relaxar e se concentrar, o time de futebol continuaria a se enfrentar, e os pombinhos poderiam curtir seus momentos quando Ningu. Masashika avistou Kinaki, que disse como tudo havia acontecido. Alia comentou que Masashika fez sua mágica, e Kinaki elogiou os dois. No entanto, Masashika acusou de ter armado toda a situação. Kinaki admitiu, rindo, e pediu que Masashika finalmente tivesse tomado uma decisão. Relutante, Masashika declarou que estava disposto até a engolir pregos e pisar em legos para entrar no conselho estudantil. Assim, Kinaki o convidou para o escritório. Mais tarde, enquanto Alia e Masashika estavam para casa, ele lamentou ter sido manipulado por mais uma cara de óculos de anime.
Alia disse que ele estava entrando no conselho apenas para concorrer com Yuki à presidência. Mas Ashika, por sua vez, pediu que ela desistisse de ser presidente caso ele decidisse concorrente. Alia ficou surpresa, mas Masashika garantiu que, se esse era o desejo dela, ele estaria ao lado dela. Ele estendeu a mão, e Alia, emocionada, enxugou as lágrimas antes de segurá-la. Ele então anunciou que estava oficialmente em equipe. Alia disse algo em russo que o fez lembrar de uma frase familiar de sua memória. Ela disse que ele estava pensando em outra garota, e Masashika descobriu que havia um erro. Alia, furiosa, perguntou se ele estava pensando em Yuki mesmo depois de prometer estar ao lado dela. Apesar de negar, a única resposta de Alia foi deixar uma marca de sua mão no rosto dele. Depois, ela estendeu a mão para ajudá-lo a se levantar. No caminho para casa, Masashika brincou que sua resistência tinha começado depois do tapa, mas Alia o zumbiu, dizendo que ele tinha um cérebro mal funcionando. Quando chegou ao prédio de Alia, ela disse que havia perdido a sensibilidade na bochecha. Masashika respondeu que estava bem, mas, de repente, Alia disse porque ele parecia tão chocado, enquanto Masashika tentava entender se aquilo era só um gesto casual ou algo mais. Sem respostas, Alia entrou em casa, deixando Masashika perdida em pensamentos. Mal sabia ele que, mais cedo, Alia havia confessado. Agora, em privacidade, Alia se questionava, mesmo amando Masashika, ele apenas riria dela se notícias de sua confissão. Lutando contra seus próprios sentimentos, ela pegou a porta se fechando e viu Maria entrando, com um semblante preocupado. Quando Alia disse o que havia de errado, Maria deixou seu bichinho de pelúcia para distraí-la. Ao se afastar, Maria informativa que encontrou Masashika. Alia, mais uma vez, negou as insinuações, mas Maria aconselhou a confessar antes que outra pessoa tomasse Masashika para si. Enquanto isso, Masashika estava tendo uma crise de vergonha ao lembrar de toda a situação. Obrigado por assistir, inscreva-se e ative o sino de notificação para no futuro ver mais vídeos como este. Até a próxima, pessoal.